veneziano Vital do Rego pela brilhante iniciativa, tão tempestiva iniciativa. Parabenizar também o meu querido senador Marcelo Castro. Pode ter certeza que o senhor dignifica em muito o Senado Federal. E também agradecer o comparecimento dos meus queridos senadores aqui, Isalci e meu querido amigo Ignem. E todos aqueles colegas que estão nos acompanhando virtualmente. Ministro, obrigado por o senhor ter vindo aqui. Eu vou iniciar minha fala fundamentando na Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal, ele é claro, quando ele estabelece que são direitos sociais, e aí ele vem o primeiro direito social, o direito à educação. E se a educação sozinha, ela não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda, já nos ensinou Paulo Freire. Indo mais à frente, indo mais ainda na Constituição Federal, no artigo 3º, 4º, ele determina que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Eu queria muito ter a oportunidade de estar aqui falando que aquela premissa do artigo 5º caput, de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência ou idoso, fosse uma realidade. Infelizmente, essa realidade está longe de ser efetivada no Brasil. Como que o governo federal olha para a educação brasileira? Se hoje fosse me perguntado isso, eu ia tirar uma foto dessa educação. Porque nós tivemos, o senhor é o 4º ministro da Educação. Nós tivemos o ministro Ricardo Vélez, que chegou ao ponto de pedir aos diretores de escolas para filmar os alunos cantando o slogan do presidente da República. Para que filmasse o professor em sala de aula, ofendendo, intimidando a liberdade de cátedra. Depois vem o Weintraub, que afirmou que não destinaria recursos para os cursos de filosofia, sociologia, antropologia. Ministro, a minha formação é no direito, mas não tem nenhum ordenamento jurídico que se sustente, que seja sedimentado, se não for em cima de um comportamento ético. Eu não seria absolutamente nada se eu não tivesse feito leituras que passam pelos pensadores, por Locke, Rousseau, Maquiavel, Michel Foucault. Não seria absolutamente nada. Então, quando eu vejo um governo federal que coloca num cargo como ministro da Educação uma pessoa que quer hierarquizar cursos como se fosse esse melhor do que aquele, nós temos que nos indignar. Jamais nós podemos perder a capacidade de indignação. Aí vem o Carlos Cortelletti, que teve a sua nomeação cancelada por irregularidades no seu currículo. E aí vem o senhor. Olha, ministro, pedido de desculpas, com todo respeito, ele tem que ser acompanhado com ação de inclusão. Não basta vir pedir desculpas, com todo respeito. E o senhor não deve pedir desculpas apenas a quem se sentiu ofendido. O senhor deve pedir desculpas a todos que foram ofendidos. Óbvio que eu reconheço que uma das melhores virtudes no ser humano é a humildade. Mas o senhor falar, e hoje aqui o senhor confirmou isso, que a universidade seria para poucos, ministro, eu não falo isso por vitimismo, senador Amin. Mas eu venho de uma família muito pobre. Meu pai era motorista de ônibus, puxando ônibus 40 anos. Minha mãe semi-analfabeta, criou 6 filhos. Eu sempre estudei em escola pública. Falar que a universidade é para poucos? Não. Eu sei que o senhor estava se referindo aos cursos tecnológicos, mas isso não pode vir da fala de um ministro da Educação. Nós temos que dar oportunidade. O senhor sabe como é que é. Pensa, se coloca na dor, seja empático. Vamos imaginar que nos rincões do Brasil existe uma família pobre, como nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, em que o sonho do filho é fazer um curso de medicina. Ministro, se não for o sistema de cotas, aquele filho do pobre não entra. Porque aquele pai, aquele pobre,
Aquela família não tem 9, 7, 10 mil reais para pagar por mês num curso de medicina. A escola tem que ser inclusiva. Ela não tem que ser exclusiva. Ela tem que ser plural. Então, o senhor fez essa afirmação. Quando fala crianças com deficiência, impossível de conviver. Isso tem um peso, porque não é qualquer pessoa falando, é o ministro da Educação que está falando. Então, com todo respeito, não basta vir e pedir desculpas ao meu querido senador Romário, mas tem que pedir desculpas a todos. O senhor deve pedir desculpas a todos os pobres, porque o senhor falou que a universidade é para poucos. Se coloca nesses jovens que sonham ser médicos. Eu fico me imaginando, senador Castro, quantos dentistas, médicos, advogados, poetas, que estão perdidos nos rincões do Brasil e não tiveram estudo, porque não tiveram oportunidade de estar fazendo um curso, tendo uma educação pública de qualidade. E aqui eu quero falar para o senhor, as escolas públicas do ensino fundamental, nós temos 92% não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, não tem acessibilidade, ministro, não tem quadra de esportes. Então, falar da qualidade da graduação nas faculdades, das universidades federais, estaduais e institutos federais é uma coisa. O problema está na educação básica, fundamental, até ele entrar na universidade. Depois o senhor chegou ao ponto de dizer que professores trans não podem incentivar alunos a andarem por esse caminho. Ministro, se o senhor colocar um cocá na cabeça, cocá de índio, o senhor não vai se transformar num índio. Então, fazer essa interlocução, essa conexão, essa relação de causalidade, isso fere a razoabilidade. Veja que eu estou pontuando falas do senhor que foram extremamente fortes. Com todo respeito, o senhor merece, a sociedade brasileira merece um pedido de desculpas, mas um pedido de desculpas com medidas de inclusão, com ação. E aí, o senhor chega a uma fala que me é muito cara. Me é muito cara. O senhor me conhece, ministro? Não. O senhor conhece minha família? Também não, né? O senhor chegou ao ponto de falar que os gays vêm de famílias desajustadas. Olha, eu não consigo pronunciar essa frase. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou casado, que eu tenho 2 filhos. Eu tenho orgulho do meu pai, que é motorista de ônibus, da minha mãe ser analfabeta. Eu não venho de uma família desajustada, senhor ministro. Eu não tenho subfamília. Eu tenho subfamília, ministro. Eu tenho subfamília. A família do senhor é melhor do que a minha. Orientação sexual, ministro, não define caráter. O que define caráter é seu comportamento ético, é seu comportamento moral, é seu grau de comprometimento com a incolumidade pública, com a redução de desigualdade, com a oportunidade de uma educação pública de qualidade, com a geração de emprego e renda. Não é a cor da pele que vai definir o caráter, ministro. Não é a orientação sexual que vai definir o caráter. Não é o professor trans que está na sala de aula, que ele vai fazer com que o filho A, B ou C, no outro dia, passe a ser parte da população LGBTQIA+. Sejamos responsáveis com essa fala que muito me assusta. Nós tivemos nesse governo, senador veneziano, reitores biônicos, não obedecendo o processo eleitoral. Cito aqui um exemplo, Mato Grosso do Sul, a universidade de lá, a reitora que não foi escolhida, foi fora. Eu sei que o senhor já foi complacente com minha fala, me perdoe, mas eu não poderia deixar de fazer essas ponderações. Porque hoje, mais do que nunca, ministro, eu sei o que é local de fala. Porque só quem passa por um comportamento sexista, preconceituoso, homofóbico, racista, misógino, sabe a dor que a gente carrega. É como se fosse uma ferida aberta, que não cicatriza. Então, ouvi que universidade é para poucos,
Crianças com deficiência são impossíveis de conviver. Gays vêm de famílias desajustadas. Professor trans não pode ensinar alunos a andar por esse caminho. Eu não posso me calar. Não posso me calar. Segundo o senhor, as escolas perdem tempo falando de ideologia. Ministro, eu sou professor de Direito há 22 anos. Eu queria entender de onde que tiraram isso, que professor vai para a sala de aula para ensinar ideologia. Isso é liberdade de cátedra. O senhor é da área da educação. Não vamos violentar a liberdade de cátedra de um professor. O professor está ali para ser um elo de transformação, para fazer com que o aluno reflita, pensa, e aí ele vai seguir o caminho que ele quiser. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, ministro. Agora, não vamos tolir esse processo educacional, os nossos professores, a quem eu tenho todo respeito e admiração, e estarei aqui no Senado, defendendo de forma intransigente a valorização desses profissionais, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos. Agora, nós temos que colocar as escolas com acessibilidade, a escola tem que ser inclusiva, plural. Agora, vamos parar com esse discurso raso de que os professores estão ensinando, falando ideologia. E eu quero falar que, enquanto o senhor diz que as escolas perdem tempo falando em ideologia, por outro lado, o senhor é investigado também no Supremo Tribunal Federal por falas discriminatórias, que inclusive levaram o governo federal a ser condenado em ação civil pública pelos danos causados à coletividade. Destaco que esse comportamento de Vossa Excelência, infelizmente, é reiterado e foi adotado também por seus antecessores. Bom, as minhas considerações seriam essas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero pedir perdão ao meu querido senador Marcelo Castro, mas essa minha fala, eu acho que o mínimo que o senhor deve, hoje, aproveitando esse momento, essa vida da gente, ministro, o senhor é cristão, eu também sou, com muito orgulho. Mas eu costumo dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. E quando eu tenho a sensibilidade de olhar para o senhor e enxergar aquele Deus que eu acredito, eu vou exercer mais o amor, a caridade, a compaixão, a humildade, a dignidade. O mínimo que o senhor deve à população brasileira que está nos acompanhando é um pedido de desculpas aos pobres, negros, índios, pessoas com deficiências, população LGBTQIA+, mas não só pedido de desculpas. Esse pedido de desculpas, os atos falam mais que as palavras, e eu espero que isso seja uma marca, uma digital de Vossa Excelência à frente do Ministério da Educação. Muito obrigado.